Você provavelmente tem preguiça de anotar os seus gastos em papelzinho ou então em planilha. Eu também tinha. Por isso, eu parei de tentar me forçar a usar planilha e criei um funcionário de IA 24 horas por dia que faz esse trabalho por mim. Gastei R$24 agora na padaria. Olha só que legal. Eu sou o Tô Inteligente e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você criar esse seu bot no Telegram usando o N8N. Ele entende áudio, texto, registra tudo no Notion e ainda tira suas dúvidas sobre os seus gastos. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é entrando aqui no Telegram e pesquisando pelo bot Fada. E é aqui que a gente vai criar a base do nosso bot. A gente vai estar mandando uma mensagem chamada /new bot. Aí ele vai nos perguntar qual é o nome que a gente quer dar para o nosso bot. De teste, eu vou estar colocando aqui FimBot YouTube. Aí agora a gente tem que dar o username dele. E para funcionar, tem que terminar em bot. Depois que você selecionar o username que você quer, ele vai te mandar esse token de acesso. Ele vai vir dessa maneira aqui laranja, e isso daqui é a chave para controlar o seu bot. Isso daqui é muito importante você guardar as 7 chaves. Quando você clica em cima, ele já copia para sua área de trabalho. Agora, vindo aqui para o N8N, eu já deixei o template pronto para estar facilitando esse vídeo, mas eu vou explicar passo a passo o que cada nó desses aqui faz e como eu configurei eles. Primeiro de tudo, o nosso workflow começa com esse trigger de início aqui, o Telegram Trigger. Primeiro de tudo, você vai ter que criar uma nova credencial aqui e colocar aquele número que o BotFader te passou. Depois, em Trigger On, você vai selecionar o que você quer que faça esse trigger ser iniciado. No nosso caso, é mensagem. Então, toda vez que chegar uma mensagem, o trigger vai iniciar e vai dar início ao nosso workflow. Agora entra uma boa prática do desenvolvimento de software que eu acho super importante para automação. Muita gente deixa passar, mas isso daqui vale ouro se você quiser realmente começar na automação. Depois do nó do Telegram, a gente coloca um Edit Fields, ou então um nó set, como você preferir chamar. Mas por que disso? Bom, o Telegram manda um JSON gigante com várias informações, todas bagunçadas e muitas informações que a gente nem precisa. E com esse nó, a gente limpa a casa, deixa tudo organizado. Eu crio variáveis simples como nome, ID, mensagem e áudio. Assim vai facilitar muito a nossa produção lá na frente. Então, quando a gente precisar, por exemplo, pegar o nome da pessoa aqui, a gente não vai precisar procurar aqui no webhook que o Telegram manda pra gente. Simplesmente, ele vai aparecer aqui pra gente como nome. Mas a gente tem um problema. Às vezes a gente manda áudio e às vezes a gente manda texto. E o bot precisa saber disso, para ele saber o conteúdo da mensagem. Por isso, a gente adiciona um nó de switch, ou então if else. E a lógica é bem simples. O que eu coloquei aqui? Se o ID do áudio estiver vazio, como no exemplo da nossa mensagem de texto aqui, só falando oi, ele vem vazio, então é uma mensagem de texto normal, segue o primeiro caminho. Agora, se ele vier com alguma coisa dentro, ou seja, não tiver vazio, ele é um áudio. Então, esse áudio tem que seguir o segundo caminho para ser transcrito. E é exatamente isso que a gente faz aqui. No caminho de áudio, eu coloco um nó de get file do próprio Telegram. E o que esse nó faz? A gente simplesmente coloca o ID do áudio que a gente pegou e pede para ele gerar para a gente um arquivo com esse ID. Com esse arquivo, a gente passa para o Whisper da OpenAI, que vai fazer a transcrição desse áudio. Então vamos testar aqui para ver se está funcionando. Ele já foi transcrito e, como a gente pode ver aqui, o output do Whisper da OpenAI transcreveu certinho, testando. Depois que a gente conseguiu transcrever o áudio, a gente tem que juntar os dois tipos de mensagem, porque no final das contas, os dois são a mesma coisa. Eles são a mensagem que o usuário estava querendo passar para o nosso bot. E é por isso que a gente coloca outro nó, Edit Fields. Nesse nó, a gente vai estar colocando tanto o input de texto do Whisper da OpenAI, quanto o input da mensagem direto do Telegram. E ele vai transformar qualquer um dos dois no mesmo tipo de input, que eu coloquei como input. Mas agora que a gente tem a mensagem do usuário, a gente precisa saber o que ele quer. Se ele quer tirar uma dúvida sobre os gastos dele, ou se ele quer adicionar um gasto novo na planilha. E é aqui que entra a mágica. A gente vai usar um nó de IA. Eu estou usando esse modelo aqui da OpenAI porque ele é barato como roteador. Então esse daqui é o prompt que eu dei para ele. Você é um roteador de intenções. Analise a mensagem do usuário. Se for um registro de gasto, responda intent insert. E se for uma pergunta sobre o gastos, responda com intent query.
Depois disso, a gente vai colocar um outro if else para separar os dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho de inserir alguma coisa na planilha, um gasto novo. Então o que eu coloquei aqui? Se o output contiver a palavra insert, segue o primeiro caminho. E se ele contiver a palavra query, segue o segundo caminho. Como na nossa mensagem de teste o modelo achou que ele estava querendo um resumo dos gastos, ele mandou aqui como query. Então ele seguiu o caminho de baixo. Nesse caminho de baixo, o que a gente faz? A gente leva ele diretamente para um nó do Notion. Eu não vou ensinar aqui como fazer a credencial da Notion, porque é um pouquinho complicado. Mas com certeza tem 1 milhão de vídeos aí na internet de menos de 5 minutos te ensinando a fazer isso passo a passo. Mas agora que a gente já tem a credencial, a gente precisa entender o que tem na nossa planilha do Notion. Porque nesse caso, a gente quer saber quais são os nossos gastos mensais. Então, o que esse nó faz? O tipo do nó do Notion que a gente está usando é esse daqui, o Database Page. Ou seja, ele vai pegar tudo que tiver em uma página do Notion. Você seleciona qual arquivo do Notion que você quer e bota para ele retornar todos. Para ele sempre retornar tudo que tiver dentro desse arquivo. Aqui é muito importante você adicionar as opções para ele sempre colocar em ordem. Assim facilita o nosso agente de IA sempre receber o mesmo tipo de mensagem. No meu caso aqui, ele vai puxar as coisas que tem dentro do Notion, e o que tem dentro do Notion é aquela compra na padaria do áudio que eu mandei de teste, no valor de R$24. Ele categorizou certo aqui como alimentação e ele retorna isso pra gente. Categoria alimentação, nome, compra na padaria, valor R$24. E para sempre ter isso de forma formatada, bonitinha, para chegar no nosso agente de IA, eu coloquei esse nó de code aqui. Ele não é 100% necessário, mas é bom para retornar tudo em uma mensagem só para o agente de IA, porque o Notion pode acabar retornando em várias mensagens picadas. Como são várias linhas, isso vai acabar gastando vários tokens do nosso agente de IA. Lembrando que se você copiar o template que eu vou deixar aí na descrição, ele já vai vir com esse código inteiro aqui, para você não ter que fazer isso na mão. Mas com isso, ele vai passar um JSON só para o nosso agente de IA. E esse agente de IA é o Fimbot. Aqui, basicamente, você tem que colocar dois tipos de opções. Uma é o prompt inicial do bot, que você vai colocar aqui em mensagens, role e system. Esse daqui é o prompt que eu coloquei. Eu descrevo o que é e coloco algumas diretrizes. Uma dica de ouro que eu dou para você é colocar alguma meta sua pessoal. No meu caso, eu coloquei que eu quero comprar um PC Gamer. Então, por exemplo, quando você quiser lembrar de alguma coisa, ele vai falar bem assim, olha, você tá gastando demais. É bom você economizar para conseguir bater sua meta. No segundo, vai ser o User Input, que no caso vai ser o que o nosso Notion vai passar para nossa inteligência artificial. E aqui eu coloco como variável, para sempre estar mudando, o mês de referência, o total acumulado, as categorias, a data de hoje e a pergunta do usuário. Para ele não mandar coisa demais, eu coloquei aqui no finalzinho do prompt, seja breve. Depois disso, ele manda a nossa mensagem usando o chat D que a gente pegou lá do nosso Edit Fields 1 para mandar a nossa mensagem no Telegram. Agora, indo para a parte de cima, se eu quiser adicionar um gasto novo. Então eu mandei aqui uma mensagem de teste de novo falando que eu comprei R$20 de pão. Como vocês podem ver, a primeira inteligência artificial fez certo e jogou para a parte de cima, porque é uma coisa que eu quero adicionar no meu Notion. Então, depois desse switch, que é o que fala se eu quero adicionar ou fazer uma pergunta, ele vai direto para um modelo de IA. Esse modelo de IA também tem dois inputs, só que esse aqui precisa ser um pouquinho mais inteligente para não alucinar de jeito nenhum. Então eu estou usando um modelo um pouquinho mais caro. Esse daqui é o prompt dele, explicando que ele é um analista financeiro. O segundo prompt é o input, que no caso é a mensagem do usuário. Ele também passa por um nó de código para pegar a mensagem da inteligência artificial que pode ter algum erro de formatação, para formatar ele certinho aqui e sempre integrar em um JSON completo. Depois disso, a gente vai ter um nó de Notion aqui também, só que esse, ao invés de ser get many, vai ser create, para ele criar uma nova linha na nossa página do Notion. Então aqui a gente vai estar colocando o link ou o ID da nossa página do Notion, e aqui a gente vai estar selecionando cada coisa e o que cada coisa a gente quer colocar. Então, por exemplo, aqui em despesa, a gente quer colocar a descrição que veio do código. Então, no caso, pão. Categoria, a gente sempre tem algumas categorias. Então, a categoria desse em específico é alimentação. O valor sempre vem igual, então ele sempre vai vir aqui como valor e um número. E a data, aqui é muito importante você não colocar a data de hoje, porque vai que você esqueceu e quer falar bem assim, ontem eu gastei R$20 com pão. Então aqui
a data ele vem também direto do nosso agente de IA. Ele vai entender a nossa mensagem, se falar que foi de ontem, ele vai subtrair um dia do dia atual. E depois, se tudo der certo e realmente adicionar no nosso Notion, ele vai mandar uma mensagem aqui falando despesa registrada com sucesso. Como vocês podem ver que ele realmente mandou aqui. E se a gente for conferir, ele realmente adicionou aqui no nosso Notion. Pão, categoria alimentação, valor R$20. Esse vídeo é para te ensinar a lógica por trás do N8N, para te mostrar que mesmo parecendo complexo, depois que você pega a lógica, fica muito fácil, fica parecendo Lego. Então, basicamente, o Telegram pega a mensagem, se for necessário, a gente transcreve, passa para o nosso roteador de intenção, se for para adicionar, ele analisa e adiciona no nosso Notion todo formatado, e se for uma pergunta, ele analisa o que tem no Notion, formata e também manda uma mensagem para a gente, toda formatada, exatamente respondendo o que a gente perguntou. Esse foi o primeiro vídeo de vários que eu pretendo trazer aqui no canal. Se você gostou desse projeto e quer o template, eu vou estar deixando no link aqui da descrição para você tá baixando e tentando entender um pouco mais. Mas é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever para você ver mais sobre N8N e automação com uso real. Até a próxima!